Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Batman de Ferro, capítulo 41. Após o teste de voo bem-sucedido do traje do Homem de Ferro, Bruce e Lucius Fox estavam prontos para fazer as modificações e melhorias necessárias para garantir a durabilidade e o desempenho do traje. Bruce havia removido o traje e estava inspecionando os circuitos que haviam derretido durante o voo de teste. Ele se virou para Fox e disse: "Precisamos encontrar um material que possa lidar com os requisitos de calor e energia. Algo leve, mas incrivelmente durável." Fox concordou com a cabeça. "Poderíamos explorar ligas avançadas ou compostos de carbono. Eles têm a relação resistência a peso que precisamos. O desafio é encontrar um material que não restrinja sua mobilidade e possa lidar com a saída de energia." Bruce bateu no queixo pensativo, então olhou para os projetos do traje do Homem de Ferro. "E se modificarmos o design um pouco para dispersar o calor de forma mais eficiente? Poderíamos adicionar sistemas de resfriamento em área-chave para evitar superaquecimento. E quanto ao corpo? Que tal titânio ou liga de titânio e ouro?" Ele considerou as sugestões de Bruce. Estudando os projetos cuidadosamente, a ideia de adicionar sistemas de resfriamento é boa. Pode ajudar a regular a temperatura dentro do traje. Quanto ao corpo, o titânio pode ser uma opção viável. Eles são leves e têm excelente resistência ao calor. Precisaríamos executar algumas simulações para determinar o posicionamento mais eficiente dos sistemas de resfriamento e testar a adequação desses materiais. Bruce assentiu. "Concordo. Vamos começar executando simulações para otimizar o posicionamento dos sistemas de resfriamento. Quando tivermos isso, podemos procurar os materiais e fazer as modificações necessárias." Ele se voltou para o computador central no centro de pesquisa. "Jarvis, precisamos executar simulações para otimizar os sistemas de resfriamento no traje. Foco na dispersão de calor e eficiência energética. Também estamos considerando usar titânio ou liga de titânio e ouro para o corpo. Você pode começar as simulações?" A voz de Jarvis interveio. "Claro, senhor. Começarei as simulações e lhe darei os resultados assim que estiverem prontos." Fox observou com espanto enquanto Jarvis iniciava as simulações complexas com precisão e eficiência. Ele não pôde deixar de expressar sua admiração. "Bruce, você criou algo notável aqui. Você é o primeiro humano a desenvolver uma inteligência artificial desse calibre. É realmente impressionante." Ele sorriu, apreciando as palavras de Fox. Jarvis é um trabalho em andamento. Ele ainda está no estágio 1 de coleta de informações. Levará alguns meses até que ele possa funcionar com 90 a 98% de precisão e 80% mais rápido do que agora. Se você não se importa que eu pergunte, por que eu? Você poderia ter escolhido qualquer um, mas por que confiar em mim? Fox perguntou enquanto se jogava de volta na cadeira. "Intuição." Ele sorriu. "E o fato de que papai confia em você e você não tentou fazer mau uso do reator Arc como os outros, então vou arriscar com você. E o que você vai fazer a seguir com toda essa tecnologia e poder?" Fox perguntou com uma expressão séria. Ele queria saber seu objetivo. Bruce continuou a estudar as simulações na tela do computador enquanto considerava a pergunta de Fox. Finalmente, ele olhou para Fox e disse: "Lucius, eu tenho uma visão. Com essa tecnologia e poder, eu quero tornar o mundo um lugar melhor. Há tanta escuridão e corrupção por aí, e é hora de alguém se posicionar contra isso. Gotham será meu ponto de partida." Ele respirou fundo e continuou: "Mas há um limite para o que eu posso fazer sozinho. Eu quero criar uma organização, uma liga de heróis, se preferir. Pessoas com habilidades excepcionais e um compromisso compartilhado de manter a paz na Terra. Você já ouviu falar dos meta-humanos, certo? Eles não têm ninguém para guiá-los. Alguns se matam, enquanto outros se voltam para o mundo do crime. E um punhado está se escondendo nas sombras, esperando que alguém os salve. Você quer ajudá-los, mostrar ao mundo que eles não são aberrações, mas humanos." Fox tirou o copo e o colocou na mesa. Bruce assentiu. "Esta é minha primeira missão, Lucius. Com meu cérebro, temos conhecimento. Com Jarvis, temos intelecto. Com seu apoio, temos recursos. E com uma equipe de heróis, podemos mudar o mundo para melhor." Fox assentiu, um senso de propósito e excitação o preenchendo. "Quando foi a última vez que fiquei tão animado? Um propósito maior, tecnologia e heróis para mudar o mundo. Talvez, eventualmente, eu venha a saber de onde ele tira todas essas ideias. Mas o mais importante, seu objetivo é grande. Uma nova onda de mudança é o que este mundo precisa agora. Estou dentro, Bruce. Vamos tornar essa visão uma realidade. Vou ajudar você a criar a tecnologia e a infraestrutura que precisamos para essa organização. Mas se um dia você se desviar do seu caminho, sinta-se à vontade para colocar uma bala na minha cabeça." Ele estendeu o braço em direção a Fox. Eles apertaram as mãos. Com sua visão compartilhada e comprometimento em tornar o mundo um lugar melhor, Bruce e Lucius Fox continuaram seu trabalho para otimizar o design do traje do Homem de Ferro, incluindo a colocação dos sistemas de resfriamento e a escolha dos materiais. Nas 2 semanas seguintes, eles fizeram um progresso significativo. As simulações os ajudaram a ajustar os sistemas de resfriamento, garantindo que o traje pudesse lidar com os requisitos de calor e energia sem superaquecer. Eles também obtiveram os materiais necessários, incluindo liga de ouro e titânio, para o corpo do traje.
As modificações e melhorias foram cuidadosamente implementadas, e o desempenho do traje continuou a melhorar. Uma semana depois, após um período de trabalho intenso e ajustes meticulosos, o traje do Homem de Ferro passou por uma transformação notável. As mudanças e atualizações elevaram o traje a um novo nível de perfeição. Bruce e Lucius Fox estavam diante do traje elegante e aprimorado, uma sensação de realização e orgulho enchendo a sala. O traje do Homem de Ferro agora brilhava com um corpo de liga de titânio e ouro, proporcionando durabilidade e uma aparência deslumbrante. Os sistemas de resfriamento foram otimizados para dispersar o calor de forma eficiente, garantindo que o traje pudesse operar com desempenho máximo sem qualquer risco de superaquecimento. E eles também adicionaram armas ao traje. Bruce não pôde deixar de admirar o novo design do traje. Agora, isso é o que eu chamo de obra de arte. As modificações fizeram uma grande diferença. Com esse nível de resistência ao calor e eficiência energética, podemos levar o traje ao seu limite sem nenhuma preocupação. Fox concordou com a cabeça. O traje agora é uma maravilha tecnológica. É leve, durável e capaz de suportar as condições mais severas. Você terá vantagem em qualquer situação. Você pode até sobreviver no espaço por 20 minutos sem qualquer mau funcionamento. O traje do Homem de Ferro, combinado com as capacidades em evolução de Jarvis, serviria como base para sua visão de criar uma liga de heróis. Com essa tecnologia notável, eles estavam um passo mais perto de causar um impacto significativo no mundo. Bruce entrou no traje do Homem de Ferro mais uma vez, sentindo o ajuste firme, mas confortável, do corpo de liga de titânio e ouro. Ele ativou os sistemas do traje e com um zumbido de seus repulsores, ele decolou, pairando sem esforço acima do solo. Jarvis, mostre-me o sistema de armas. Jarvis respondeu prontamente, claro, senhor. O traje é equipado com um arsenal de armamento avançado. Inclui raios repulsores, projeção Unibeam, miniguns e lançadores de micromísseis. Você pode acessar os controles de armas por meio de sua interface neural. Simplesmente pense na arma que deseja ativar, e ela responderá de acordo. Ele voou em direção à zona-alvo onde vinha praticando os testes de armas nas últimas semanas. Ele ativou mentalmente os raios repulsores, e duas intensas explosões de energia saíram das palmas do traje, criando pequenas explosões ao atingir o alvo. Projeção Unibeam, pensou Bruce, e um poderoso feixe de energia emanou do peito do traje, cortando uma parede de aço reforçada com facilidade. Finalmente, espere só, seu idiota do máscara negra. Vou te partir ao meio. 2 dias depois, Bruce também vem desenvolvendo um traje para Selina em particular. Um traje com imensa durabilidade, mas leve e elástico, que a ajudará a tirar vantagem de sua agilidade e técnicas de luta. Ele quer surpreendê-la com um elegante traje preto. Ela vai ficar muito sexy com esse terno. Capítulo 42. Bruce continuou seu trabalho no traje especial que estava criando para Selina. Ele queria que fosse perfeito, uma mistura de estética, durabilidade e funcionalidade. O elegante katsui preto que ele havia projetado era realmente uma obra-prima. O material usado era uma mistura única de tecidos avançados e microfibras, proporcionando flexibilidade e resistência ao desgaste. Ele se agarrava ao corpo como uma segunda pele, acentuando cada curva e contorno, realçando a graça e agilidade naturais de Selina. O traje foi projetado para permitir uma ampla gama de movimentos, garantindo que não atrapalhasse suas acrobacias e habilidades de combate. Ele também incorporou algumas características especiais ao traje. Ele tinha um cinto de utilidades oculto que podia segurar uma variedade de ferramentas e dispositivos, um par de garras retráteis que podiam ser estendidas da pulseira, garras de metal que eram fortes o suficiente para cortar metal comum, óculos avançados com o sistema integrado de Jarvis para ajudá-la a obter todas as informações de que precisa, e um comunicador embutido que lhe permitiria manter contato com a equipe durante as missões. Ele estava diante do traje envolto em um recipiente de vidro como se estivesse em exposição. Bruce admirou seu trabalho manual, satisfeito com o resultado. Ele podia imaginá-la usando, parecendo uma verdadeira femme fatale. Parece bom. Agora, para o chicote dela, ele voltou sua atenção para criar uma coleção de chicotes para Selina usar em várias situações. Cada chicote foi cuidadosamente projetado para servir a um propósito específico, aumentando sua versatilidade e eficácia no campo. O primeiro chicote era um chicote de touro padrão, feito de couro durável com uma ponta pesada. Era uma ferramenta versátil que podia ser usada para golpes de precisão, desarmando oponentes ou como um gancho para fugas rápidas. O segundo chicote era um chicote enrolado, com vários fios de couro entrelaçados e pequenas lâminas de metal. Este design permitia uma gama maior de impacto, tornando-o eficaz para controle de multidões e letal ao mesmo tempo. Adicione um pouco de veneno às lâminas, e os inimigos cairão como moscas. O terceiro chicote era um chicote mais curto e especializado com pontas eletrificadas. Ele foi projetado para dar um choque atordoante nos oponentes, incapacitando-os temporariamente sem causar danos sérios. Ou há um modo de despejar corrente suficiente em seu oponente para assá-lo como um frango se necessário. Bruce tomou muito cuidado na construção de cada chicote, garantindo que eles não fossem apenas funcionais, mas também elegantes. Os cabos foram projetados com uma combinação de couro e materiais avançados, proporcionando uma pegada confortável, mantendo um senso de estilo. Eu farei chicotes de energia mais tarde. Preciso testar o limite do reator em uma luta real antes de fazê-los, pensou.
Depois que ele terminou o último chicote, ele olhou para a coleção com uma sensação de satisfação. Essas ferramentas, combinadas com o elegante Katsui, fariam de Selina uma assassina ou lutadora sexy. Com tudo preparado, ele mal podia esperar para surpreender Selina com seu novo traje e arsenal de chicotes. Tudo bem, está tudo pronto. Hora de fazer a surpresa para ela. Faltam apenas 2 dias para o evento. Ele ligou o noticiário. Mas não há nada de novo, exceto o fato de que o GCPD capturou um grupo de gangues e alguns corpos não identificados que eles encontraram no sistema de esgoto. Eles nem mencionaram qual gangue. É melhor perguntar detalhes para Elana. Ela deve saber da situação atual com a gangue Black Mask. Ou, eu posso testar Jarvis. A mente de Bruce correu com possibilidades. Ele pensou se deveria contatar Elana para reunir informações sobre a situação atual com a gangue Black Mask ou adotar uma abordagem mais direta e fazer Jarvis hackear o banco de dados do GCPD para atualizações. Com o tempo se esgotando antes do show de carros da Wayne Enterprises, ele precisava das informações mais atualizadas para lidar com a situação. Virando-se para a inteligência artificial, ele disse, Jarvis, preciso saber o que está acontecendo com a operação recente do GCPD contra a gangue Black Mask. Você pode hackear o sistema deles e coletar qualquer informação relevante, como o status atual deles, as identidades dos capturados e quaisquer conexões que eles tenham descoberto? Jarvis respondeu prontamente, claro, senhor. Iniciarei o hack e recuperarei as informações que você precisa. Por favor, aguarde. A inteligência artificial iniciou o hack e em poucos instantes, ele obteve acesso ao banco de dados do GCPD, especificamente aos registros da operação recente contra a gangue Máscara Negra. Conforme as informações começaram a chegar, Bruce rapidamente as examinou. A primeira notícia que chamou sua atenção foi a revelação de que os membros da gangue capturados na operação não eram locais de Gotham. Eles eram de fora da cidade, o que era óbvio para ele. Nada de novo. Quanto à filmagem, ele então viu as filmagens dos esforços do esquadrão de desarmamento de bombas no sistema de esgoto. Ele observou enquanto eles cuidadosamente localizavam e desarmavam os explosivos C4 que tinham sido plantados, substituindo-os por bombas falsas. Jarvis, mostre as imagens da usina elétrica do mês passado e compare com a descrição daquelas que o GCPD capturou e dos corpos não identificados encontrados no sistema de esgoto. Ele ordenou enquanto tomava um gole de café e se recostava na cadeira. Afirmativo. Jarvis atendeu ao seu pedido, cruzando as informações da operação do GCPD com as filmagens da Power Station do mês anterior. A inteligência artificial analisou os dados e logo forneceu a Bruce um relatório abrangente. Senhor, eu comparei as descrições dos indivíduos capturados pelo GCPD e os corpos não identificados encontrados no sistema de esgoto com os indivíduos presentes na Power Station no mês passado. Todos eles pertencem à gangue do Black Mask, relatou a inteligência artificial. Além disso, a causa da morte dos corpos não identificados no sistema de esgoto foi identificada como envenenamento, continuou Jarvis. Interessante. Parece que o papai ouviu minha dedução naquela época. Agora que ele parou 2 partes potenciais do plano dele, aquele filho da puta da máscara deve estar desesperado para criar outra distração. Uma maior ainda para o plano de fuga deles. Com apenas 2 dias restantes. O que diabos eles estão atrás? Ele se perguntou. O reator? Ou outra coisa? Seja lá o que for, vai ser divertido com certeza. Jarvis, fique de olho na situação. Se houver mais alguma novidade ou se o GCPD conseguir descobrir informações adicionais sobre a gangue, me notifique imediatamente. E faça uma varredura para Romance Onis. Procure em cada canto da cidade se for preciso. Ele ordenou. Wayne Manor, ponto de vista de terceira pessoa de Selina? Selina decidiu surpreender Bruce assando um bolo, apesar de não ser uma especialista na cozinha. Ela pensou que seria fofo fazer algo para ele. Ela vestiu um avental e começou a reunir os ingredientes necessários para o bolo. Ela tinha um livro de receitas aberto no balcão e estava determinada a segui-lo à risca. Ela queria pedir ajuda a Maggie, mas decidiu não fazê-lo, pois queria fazer isso sozinha. Ela seguiu cuidadosamente a receita do livro, misturou os ingredientes, pré-aqueceu o forno e seguiu cada passo com precisão. Com o bolo no forno, Selina decidiu programar um cronômetro. O cheiro do bolo assando no forno encheu a cozinha, e Selina não conseguiu evitar sorrir, sentindo uma sensação de realização. Foi um pequeno gesto, mas ela esperava que trouxesse um sorriso ao rosto de Bruce quando ele visse a surpresa que ela havia preparado para ele. Marta entrou na cozinha e observou Selina com um sorriso apreciativo enquanto ela trabalhava diligentemente no bolo. Como vai? Ah, ótimo. Na verdade, melhor do que eu imaginava, Selina respondeu enquanto verificava o cronômetro. Então, ele já te chamou para sair? A pergunta de Marta fez Selina corar e ficar nervosa. Ela sorriu sem jeito, sua voz gaguejou. O que? O que você quer dizer, mãe? Marta riu. Vamos, Selina. Vocês dois têm passado muito tempo juntos ultimamente, sempre que ele não está ocupado. É bem óbvio que tem alguma coisa rolando entre vocês dois. E além disso, eu sou sua mãe, eu consigo perceber essas coisas. Então, conta logo. Ele te chamou para sair ou não? Ela suspirou e balançou a cabeça. Ele fez, mas... Ela quase falou sobre o incidente do assassinato. Mas ela se conteve. Mas, vamos lá. Diga-me. Não vou julgar. Só entre nós, garotas. Ela a encorajou a continuar. Depois do evento,
Nós iremos a um encontro. Celina revelou. Marta sorriu e lhe deu um abraço. Essa é minha garota. Bom para você. Eu sabia que Bruce acabaria se recuperando. O cronômetro disparou, interrompendo a conversa. Capítulo 43. Hora do almoço, ponto de vista em primeira pessoa de Celina? Esperei nervosamente enquanto Bruce pegava uma colherada de bolo, sua testa franzida em concentração. Meu coração estava acelerado, e eu não conseguia deixar de ficar preocupada. Eu estraguei o bolo? O gosto estava ruim? A expressão de Bruce permaneceu neutra por um momento, e então ele finalmente falou, A tensão na sala parecia pairar no ar enquanto todos esperávamos por suas próximas palavras. Minhas palmas estavam suadas, e eu olhei nervosamente para mamãe, Meg e de volta para Bruce, meus olhos implorando por sua opinião honesta. Mamãe me disse que ele iria gostar. O cheiro era bom, mas não tenho tanta certeza sobre o gosto. E se for muito doce para o gosto dele? Eu deveria ter provado um pouco antes. E se for muito estranho para ele? Finalmente ele quebrou o silêncio. Quem fez esse bolo? O sabor é diferente. Como está? Meg imediatamente perguntou. Ele olhou para ela, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. É diferente de uma maneira boa, Meg. Você certamente melhorou suas habilidades de cozimento. É bem delicioso. Bruce deve ter pensado que Meg tinha feito isso, já que ela estava fazendo aulas para se tornar uma chefe. Hehehe. Ela riu e cutucou meu braço. Veja, mamãe sorriu e me deu um leve aceno. Eu te disse, vai ficar tudo bem. Tenha um pouco de fé em si mesma. Espera. Ele notou meu sorriso. Olha só a cara dele. Hehe. Seus olhos se fixaram nos meus, uma mistura de diversão e curiosidade em seu olhar. Você? Ele perguntou. Seu tom continha um tom de surpresa. Não consegui conter um sorriso travesso enquanto concordava. Culpado como acusado, respondi, sentindo uma onda de orgulho com seu elogio. Seu sorriso se alargou, e ele deu outra mordida, saboreando os sabores. Estou impressionado, Celina. Você tem uma habilidade e tanto para assar. Eu não teria imaginado. Dei de ombros brincando. Bem, há muitos lados em mim, Bruce. Você está apenas arranhando a superfície. Você pode encontrá-lo se olhar um pouco mais de perto. Mamãe riu da nossa brincadeira, feliz em ver a atmosfera positiva na mesa. É maravilhoso ver vocês três se dando tão bem. E Celina, essa é uma surpresa deliciosa. Talvez você possa assar mais vezes, ela sugeriu com uma piscadela. Ou talvez ela e Bruce pudessem cozinhar algo juntos da próxima vez. Meg disse depois de pegar outra colherada de bolo. Você quer que eu cozinhe? Ele levantou as sobrancelhas dela. Por que não? Disse a mãe. Não me diga que meu filho gênio só sabe mexer em máquinas, mas não cozinha. Claro que posso. É só que... Ele franziu a testa, confuso. O quê? Ela deu um sorriso sarcástico. Um trabalho grande demais para você? Tive que conter uma risadinha com a provocação dela, enquanto Bruce, por outro lado, mal conseguia esconder seu sorriso divertido. Não há nada desafiador demais para a mente genial do famoso Wayne, ele se gabou. Bem, já que você sabe tanto sobre culinária, você pode nos ensinar, Celina, decidiu a mãe com um largo sorriso. E não ouse olhar para Meg. Ela teve seu treinamento na semana que vem. Bruce e eu trocamos um rápido olhar. Obrigada, mãe. Você acabou de me ajudar a passar mais tempo com ele. Hehe. Tudo bem. Ele finalmente cedeu. Acho que não tem problema. Cozinharemos algo uma noite. Depois do nosso delicioso almoço, eu estava planejando passar a tarde no meu quarto, assistindo a um filme ou talvez praticando alguns dos meus movimentos de combate na área secreta de treinamento. Era para ser uma pausa relaxante da minha rotina de treinamento habitual. No entanto, Bruce tinha outros planos. Quando eu estava prestes a ir em direção ao meu quarto, senti um puxão suave no meu braço. Assim que me virei, ele se lançou e roubou um beijo meu. Não consegui segurar meu suspiro enquanto o calor florescia dentro do meu peito e eu estava sobrecarregada pelo gesto doce. Então ele rapidamente me pegou em seus braços e correu para seu quarto. Eu só pude encará-lo com surpresa enquanto ele trancava a porta, um brilho selvagem em seus olhos. Ponto de vista em primeira pessoa de Bruce. Lá está ela. Rapidamente me lancei para roubar um beijo rápido de Celina e rapidamente enrolei meu braço em volta de sua cintura para evitar que ela escapasse. Embora eu já soubesse que não demoraria muito para ela se recuperar. Então, antes que ela pudesse reagir, eu a peguei em meus braços e corri para dentro do meu quarto, trancando a porta no processo. Não consegui segurar um sorriso, muito ciente de minha linda e atordoada namorada ainda envolta em segurança em meus braços. Sua proximidade fez coisas comigo que eu nunca sonhei serem possíveis antes de conhecê-la. O que você está fazendo tão de repente? Ela gaguejou fofamente. Fiquei surpreso ao vê-la completamente desprevenida. Talvez roubar beijos fosse a escolha perfeita de ataque. Não consegui resistir a provocá-la. Um sorriso malicioso se curvou no canto da minha boca. Estou sendo repentino? Eu ronronei. Um suspiro assustado saiu de seus lábios, e soou como a melodia de uma música que eu não conseguia tirar da cabeça desde o nosso encontro. Continuei provocando, minha voz soando tão diferente para meus ouvidos do que quando ela me ouviu pela última vez. Eu tinha acabado de ver algo bastante agradável. Como posso simplesmente ignorar isso? Um momento antes. Você não disse que eu sempre posso olhar um pouco mais de perto? Isso, não é isso que eu... Suas bochechas coraram e ela gaguejou em resposta. Ela tentou esclarecer as coisas, mas seu nervosismo piorou para si mesma. Eu quis dizer que você deveria olhar para mim, não para mim.
Uma risada escapou dos meus lábios diante da sua adorabilidade. Afastando levemente seus longos fios sedosos da orelha, sussurrei. Bem, não foi como se você não tivesse dito que eu deveria olhar para você. Sim, não, ela choramingou, e seus olhos verdes brilhantes olharam para cima para encontrar os meus, sua respiração um pouco perdida. Não podemos fazer isso agora. Mamãe e Meg estão no outro quarto, ela murmurou, lutando para encontrar palavras. A resposta adorável dela quase derreteu meu coração e enviou uma emoção desconhecida direto para o meu âmago. Como ela pode dizer as coisas que fazem minha mente enlouquecer enquanto aparece como um anjo? Fazer o quê? Provoquei com os olhos arregalados e um olhar falsamente inocente. Não fiz nada inapropriado. Celina olhou feio, percebendo que eu estava tentando brincar com ela, e então ela me puxou para frente, diminuindo a distância entre nós, até que seus lábios estivessem mais próximos dos meus. Ela lambeu meus lábios levemente. Você quer brincar comigo? Como ousa me desafiar no meu território? Ela riu no meu ouvido, sua voz enviando um choque eletrizante pela minha espinha. Por um momento fiquei congelado no meu lugar, esquecendo de responder ou reagir. Ups, parece que eu quebrei você, hehe. Celina riu provocando, satisfeita com meu olhar chocado. Vê, você é bem confiante. Eu sorri, envolvendo minhas mãos em volta dos quadris dela para puxar seu corpo para mais perto, e então, rapidamente encontrando os pontos de pressão atrás dos joelhos dela, eu a peguei sem esforço. O quê? Mas... Seus olhos se arregalaram com uma mistura de choque e pânico. Ela tentou escapar balançando as pernas gentilmente ou pressionando os cotovelos, mas todas as suas tentativas foram inúteis, pois eu a mantive sem esforço perto do meu corpo. E eu aqui pensando em te dar o presente especial que preparei para você, eu disse olhando para a mesa da direita onde uma mala grande estava, escondendo uma surpresa perfeita para Celina. Acho que eu estava errado. Vamos te colocar em algum lugar, eu sorri maliciosamente. Espera, o que tem aí? Ela olhou com uma faísca curiosa nos olhos. Seu desejo de ter um vislumbre rápido estava lutando contra sua luta. Acho que não tenho opção, tenho? Ela perguntou, inclinando a cabeça ligeiramente como se implorasse para aqueles olhos magníficos dos quais eu sempre fui vítima. Não. Quero uma propina se você quiser dar uma olhada, gatinha, provoquei novamente. O que você vai querer que eu faça? Ela perguntou sedutoramente. Meus olhos baixaram para encontrar os dela, e sorri para minha astuta Celina. Bem, você vai descobrir depois que abrir a maleta, eu disse enquanto a soltava. Ela estava olhando para a mala novamente. Dessa vez, sua curiosidade era muito insuportável. Capítulo 44 e 45. A sala estava cheia de uma sensação de antecipação enquanto o olhar curioso de Celina permanecia na misteriosa mala no canto da sala. Bruce não conseguia deixar de aproveitar a brincadeira e o brilho travesso nos olhos dela. Ele havia preparado uma surpresa especial para ela, e agora havia chegado o momento de revelá-la. Tudo bem, gatinha. Hora de desvendar o mistério, ele disse com um sorriso malicioso, gesticulando em direção à mala. Celina se aproximou da mala com uma mistura de excitação e curiosidade. Seus dedos ágeis trabalharam rapidamente para destrancá-la. Ao abrir a mala, seus olhos se arregalaram de surpresa com a visão diante dela. Um vestido? Ela o tirou e levantou o elegante catsui preto, seus olhos se arregalando com uma mistura de espanto e deleite. O material brilhava na luz brilhante do sol que entrava no quarto, e o artesanato era impecável. O que é isso? Ela perguntou com um sorriso brincalhão se formando em seus lábios. Bruce se aproximou, seu próprio sorriso combinando com o dela. Considere isso como algo que eu preparei para você. Não é qualquer traje. Ele foi projetado para agilidade, durabilidade e, claro, um toque de estilo. Oh, Bruce, eu nunca soube que você tinha um fetiche desses. Celina ronronou, provocando. Você curte cosplay? Uau! Peço desculpas, ele riu. Você secretamente fez esse katsui para mim, porque você quer me ver nele, ela explicou com um largo sorriso. Eu posso dizer pela sua cara que você está me imaginando usando isso agora. TSK, TSK. TSK, Celina, você está tirando conclusões precipitadas. Ele balançou a cabeça em falsa desaprovação, embora não pudesse negar suas palavras. Sua mente vagou para imaginar o quão perfeita ela ficaria nele. Embora eu não negue que criei esse macacão pensando em você, ele admitiu com um sorriso encantador. Ela sorriu, claramente satisfeita com a resposta dele. Ela abraçou o katsui firmemente contra o peito e fechou os olhos, sentindo seu cheiro. Ela abriu os olhos. Quer me ver usá-lo? Ela provocou com uma piscadela. Talvez dar uma mão? Você sabe. Bruce andou até ela e pegou o macacão de sua mão. Ele o colocou na cama e se virou para ela. Então ele desabotoou os 2 primeiros botões da blusa dela, revelando seu decote. Celina engasgou surpresa com sua ação ousada. Ele traçou seu dedo ao longo de sua clavícula, enviando arrepios por sua espinha. Seus olhos azuis profundos se fixaram nos dela. Nenhum deles conseguia desviar o olhar, cativados um pelo outro. Sim, Bruce sussurrou sedutoramente em seu ouvido. Seu hálito quente causou arrepios em sua pele. Eu vou te dar uma mão. O dedo dele traçou para baixo perto da linha do decote dela antes de parar perto do terceiro botão da blusa dela. Ele lentamente começou a desfazê-lo, expondo mais da carne nua dela. Ela mordeu o lábio apreciando o toque dele. Lentamente ele desabotoou a blusa dela e a deixou cair no chão, revelando o sutiã preto abraçando seus melões fartos com força. Os olhos dele vagaram pelo corpo dela com fome. Ela é muito sexy. Os dedos dele traçaram a linha do decote dela até o umbigo.
Selina soltou outro suspiro suave quando o dedo indicador dele alcançou mais abaixo até parar bem acima da cintura da calça dela. Ele moveu os dedos acima explorando os músculos bem tonificados do estômago dela. Desculpe, ela murmurou. Para quê? Ele perguntou curioso, traçando os músculos que ela ganhou com o treinamento. Sabe, meu corpo. Ganhei alguns músculos e não sou mais tão mole. Ela confessou timidamente, desviando o olhar. Ele cantarolou, continuando a explorar o corpo dela. Você chama isso de músculos? Eles são quase imperceptíveis. Selina corou levemente, sentindo-se envergonhada. Bruce se inclinou para mais perto e beijou sua barriga suavemente. Vou te devorar. Capítulo 46. Depois de 2 horas de muita luxúria, os dois permaneceram em silêncio por vários minutos, aproveitando a presença um do outro antes de Bruce finalmente falar. Eu te amo, Selina Kyle. Ele disse afetuosamente. Mas percebeu que ela já tinha adormecido. Ele lentamente a pegou nos braços e a deitou na cama. Ele pegou alguns lenços e limpou o corpo dela. Depois disso, ele limpou o quarto. Tudo bem, está tudo limpo, ele disse satisfeito. E estava prestes a tomar um bom banho, quando seu telefone tocou com uma mensagem. É do Jarvis. A inteligência artificial reuniu 4 locais onde a principal base de operações da Máscara Negra pode estar. Bruce cobriu Selina com um cobertor e foi para seu prédio secreto de pesquisa. Os guardas que seu pai deixou para ele o levaram até lá. Ao chegarem à entrada, Bruce ativou os protocolos de segurança, garantindo que apenas pessoal autorizado pudesse acessar o prédio. As portas enormes se abriram com um zumbido baixo, revelando a tecnologia avançada e o equipamento lá dentro. Os guardas se dispersaram, protegendo o perímetro para garantir que nenhum visitante indesejado perturbasse seu trabalho. Dentro do centro de pesquisa, ele andou pelos corredores mal iluminados. Os gadgets futuristas e maquinário avançado o cercavam. Jarvis o recebeu com uma voz calma e composta. Bem-vindo de volta, Sr. Wayne. Reuni informações sobre 4 possíveis locais para a principal base de operações da Máscara Negra, informou Jarvis. Bom trabalho, Jarvis. Vamos aos detalhes, Bruce respondeu, indo em direção à sala de controle central. As telas holográficas se iluminaram com mapas, dados e pistas potenciais. O primeiro local foi um armazém abandonado no distrito industrial. Rumores sugeriram que ele havia se tornado um ponto de encontro para atividades criminosas. A segunda era uma boate subterrânea, conhecida por sua associação com o submundo. Ela operava nas sombras, fornecendo uma cobertura perfeita para operações ilícitas. O terceiro local era uma cobertura de luxo de propriedade de um empresário de renome. No entanto, atividades recentes indicavam um lado mais obscuro de suas operações. O quarto e último local era uma velha mansão aparentemente abandonada nos arredores da cidade. Sua aparência dilapidada contradizia o recente aumento nas medidas de segurança ao redor da área. Bruce estudou as informações cuidadosamente, considerando os méritos e riscos potenciais de cada local. Enquanto ele examinava as informações reunidas, seus olhos afiados captaram um nome familiar. Oswald Chesterfield Cobblepot, famoso por ser conhecido como Pinguim. Memórias das páginas dos quadrinhos do Batman inundaram sua mente, lembrando da natureza astuta e tortuosa desse vilão de Gotham em particular. Pinguim. Ele murmurou baixinho, sua mente correndo para conectar os pontos. A menção de Cobblepot nos dados levantou inúmeras questões. Por que o Pinguim estaria conectado às operações do Máscara Negra? Ele era um colaborador ou um competidor? Como esses dois vilões formidáveis poderiam estar associados um ao outro sem conflito? Ou talvez, o Pinguim fosse apenas mais um peão em um esquema maior. De qualquer forma, Bruce sabia por onde começar. O terceiro local. Vou limpar o nome do Black Mask dentro de 24 horas. Capítulo 47. A mansão do Pinguim. A casa do Pinguim estava cercada por seus capangas de confiança. Eles estavam armados da cabeça aos pés como se um exército estivesse pronto para atacar. Mas mesmo a menor abertura poderia significar um ataque fatal. Desde que ele foi traído pelo Máscara Negra e uma recompensa foi colocada por sua cabeça. O bastardo gordo decidiu se isolar dentro de sua propriedade por um tempo antes de fazer seu grande retorno. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, afinal. No entanto, desta vez é diferente. As apostas são altas demais. Gotham pode ser queimada até o chão. Mas ele não estava pronto para desistir ainda. Ele estava sentado perto do seu minibar, segurando um copo de uísque e relembrando o passado. Antigamente as coisas eram mais simples, ou pelo menos mais fáceis. Claro que ele ainda é o bastardo corrupto que era, mas ele tem muito mais controle e poder. No entanto, desde que a gangue do Máscara Negra entrou em cena, nada mais deu certo. Primeiro, eles pediram sua ajuda e então tentaram explodir seu domínio. A lembrança deixou um gosto amargo em sua boca, e logo o sentimento começou a subir enquanto seu ombro direito doía por causa do ferimento de bala. Aquela foi uma noite longa, uma das mais difíceis de sua vida. Ele escapou, mas pagou um preço alto. Porra! Ele engoliu o copo, logo se servindo de outra bebida. No entanto, quando ele finalmente se sentou, a dor se espalhou por seu corpo. Ah! Aquele bastardo mascarado de macaco. Ele tomou alguns analgésicos e depois de um breve momento, os efeitos ocorreram enquanto o Pinguim descansava contra o sofá de couro. E acima de sua mansão, Jarvis, como está o sistema? Bruce perguntou à inteligência artificial. Agora mesmo, ele estava pairando sobre a mansão em seu novo Iron Bat, olhando para os alvos abaixo.
Cerca de 50 bandidos estavam fervilhando ao redor do prédio como se estivessem esperando um ataque total. O sistema está se mantendo forte, senhor. Todas as medidas de segurança estão funcionando em níveis ótimos, Jarvis relatou, a interface digital exibindo a transmissão ao vivo da área ao redor. Bom, vamos reunir algumas informações antes de fazer qualquer movimento, Bruce respondeu, ativando as capacidades avançadas de escaneamento do traje. Ele analisou o layout da mansão, procurando por potenciais pontos de entrada e a distribuição dos guardas. Seus olhos se estreitaram enquanto ele se concentrava em localizar a posição exata do pinguim dentro do prédio. Enquanto ele escaneava, ele ouviu trechos de conversas entre os bandidos abaixo. Eles estavam em alerta máximo, discutindo eventos recentes e especulando sobre os motivos da gangue do Máscara Negra. Bruce ouviu atentamente esperando reunir qualquer informação que pudesse levá-lo ao Máscara Negra e por fim às suas atividades criminosas. A tela de realidade aumentada do traje destacou pontos-chave de interesse, incluindo uma entrada fortemente protegida, um possível ponto fraco no sistema de segurança da mansão e uma sala que parecia estar recebendo uma quantidade significativa de atividade eletrônica. Certo, hora de cortar a energia, ele sorriu enquanto selecionava uma granada EMP de seu sistema de armas e mirava na rede elétrica principal da mansão. Com um lançamento preciso, a granada EMP pousou perto da fonte de energia, emitindo um clarão ofuscante de luz ao detonar. A mansão inteira mergulhou na escuridão, deixando os bandidos desorientados e lutando para restaurar a ordem. Ative o controle remoto. Assuma o traje e espere aqui. Eu vou entrar com o estilo antigo. Não quero atrair atenção desnecessária. Ele abriu o traje e pulou para baixo. Ele está usando o traje característico do Batman. Ele pousou no topo de uma das torres de vigia que cercavam a mansão do Pinguim. As sombras o abraçaram enquanto ele examinava a cena caótica abaixo. O EMP havia efetivamente interrompido os sistemas de segurança da mansão, criando uma abertura para o Batman explorar. Os bandidos estavam correndo por aí com lanternas, tentando descobrir a situação. Ele se agachou silenciosamente na torre de vigia, escondido nas sombras. O visor avançado em sua máscara brilhou com um tom azul por um momento. 2 atiradores armados ocupavam a estrutura, sem saber da ameaça iminente acima. Ele observava seus movimentos, calculando o momento preciso para atacar. O bandido cuidadosamente colocou a cabeça para fora da cobertura, sua lanterna escaneando a área em busca de qualquer sinal de problema. Batman aproveitou a chance para agarrar seu parceiro do outro lado e enfiou um batarã em sua garganta. Não vejo nada, ele disse em um tom baixo e abafado enquanto se virava para olhar seu parceiro. Talvez tenha sido apenas uma falha. Seu parceiro não respondeu, mantendo os olhos fixos na vista noturna à sua frente. Você acha que os bastardos da gangue do Máscara Negra já nos encontraram? O bandido nervoso sussurrou enquanto se mexia em seu lugar, mas ele não obteve nenhuma resposta de seu parceiro. Ei, por que você não está? Hein? Atrás dele estava seu parceiro deitado tossindo sangue. Antes que ele pudesse reagir, Batman caiu sobre ele por trás, acertando um golpe forte com as costas da mão enluvada. Os olhos do homem rolaram para trás enquanto seu corpo despencava no chão inconsciente. Batman se movia pela escuridão como um fantasma, sua capa ondulando silenciosamente enquanto ele incapacitava cada bandido, um por um. Com quedas rápidas e silenciosas, ele neutralizou os guardas no perímetro. Os bandidos desavisados nunca o viram chegando, pois ele se movia como uma sombra, misturando-se perfeitamente com a noite. Seus dispositivos se tornaram extensões de sua vontade, criando distrações para atrair bandidos para longe e isolando-os para uma queda fácil. Em um canto do terreno da mansão, ele avistou um grupo de bandidos amontoados, discutindo nervosamente seu próximo movimento. Ele lançou uma bolinha de fumaça, envolvendo a área em uma névoa espessa. O pânico se instalou quando os bandidos tropeçaram uns nos outros, cegos e desorientados. Ele usou a confusão deles a seu favor. Modo de visão térmica ativado, ele olhou para o grupo, pegou seus batarangues e os jogou. Ele observou a visão termográfica da realidade aumentada do HUD. Seu retículo de mira travou em vários bandidos e seus batarangues atacaram, enviando um pulso eletrificado. Com precisão milimétrica, o batarã atordoante atingiu seu alvo. O choque sacudiu os bandidos para fora do chão e os fez cair no chão como moscas. Ele rapidamente pousou dentro da fumaça e jogou os corpos nos arbustos próximos. Então usou sua backlaw para subir silenciosamente na sacada do segundo andar da casa e entrou. Ele se agachou atrás das saliências ornamentadas, seus olhos examinando o corredor mal iluminado. Guardas armados patrulhavam a área, seus passos ecoando pelos corredores da mansão. Ele observou seus padrões, esperando o momento oportuno para atacar. Os guardas conversavam em voz baixa, discutindo os eventos recentes que tinham jogado o submundo do crime de Gotham no caos. Os microfones em sua máscara permitiram que ele captasse fragmentos da conversa deles. Ouvi dizer que a gangue do Máscara Negra está causando problemas novamente. O Pinguim está furioso com o ataque ao seu território. Rumores sobre um novo jogador na cidade, um cara chamado Pistoleiro ou algo assim. Pistoleiro. As coisas estão se movendo mais rápido do que eu imaginava. De qualquer forma, vamos limpar este andar, Bruce pensou enquanto voltava sua atenção para o bandido que vinha em sua direção. Batman permaneceu escondido nas sombras, seus sentidos aguçados sintonizados com os passos dos bandidos que se aproximavam. Conforme o grupo se aproximava de sua localização, ele planejou seus movimentos cuidadosamente, preparando-se para atacar com quedas precisas e eficientes.
O primeiro bandido passou, alheio ao perigo iminente. Com precisão rápida e silenciosa, ele estendeu a mão, sua mão enluvada cobrindo a boca do bandido. Uma rápida e controlada torção do pescoço e o bandido caiu no chão morto. Os bandidos restantes continuaram pelo corredor, sem saber do destino de seu camarada. Batman se misturou à escuridão, movendo-se silenciosamente em direção ao grupo. Sua capa o envolvia como um manto de sombras, escondendo seus movimentos. Ele pisou em um copo de plástico, fazendo um pequeno barulho. Um dos bandidos se virou de repente. Não havia ninguém. O quê? Perguntou o outro. Achei que tinha ouvido alguma coisa, ele respondeu, franzindo a testa. Deve ser um rato. Vamos continuar patrulhando. Vou pedir ao chefe para chamar o controle de pragas amanhã. Acima do teto, a silhueta escura pairava ameaçadoramente. Porra, essa foi por pouco, pensou Bruce. Ele usou sua bácula para se levantar bem na hora. Capítulo 48. Enquanto Batman pendia do teto, ele observava a patrulha dos bandidos, seus passos ecoando suavemente pelo corredor. Conforme eles se aproximavam de sua localização escondida, seus olhos se focavam sob a máscara, estudando seus movimentos. Seu forte senso de observação o permitia prever seus movimentos, planejando cautelosamente sua abordagem. Ele esperou pelo momento preciso em que os bandidos passaram por baixo dele. A tensão no ar era óbvia enquanto a conversa sussurrada deles ressoava fracamente pelo corredor. Sua concentração se aguçou enquanto ele se preparava para uma ação rápida. Batman silenciosamente caiu enquanto o último bandido caminhava exatamente abaixo dele. Sua mão enluvada saiu e rapidamente envolveu a boca do bandido, abafando qualquer explosão iminente. Ele executou um taquedon rápido e eficiente com precisão medida, deixando o bandido inconsciente em segundos. Ele escondeu o corpo sob a escada. Alguns devem ser deixados vivos para espalhar o medo. A ausência repentina de seu companheiro, no entanto, não passou despercebida pelos capangas sobreviventes. Eles pararam, trocando olhares perplexos, suas mãos imediatamente alcançando seus rifles. O corredor mal iluminado ficou tenso, o ar denso de tensão. Ei, onde está o Nick? Um dos bandidos levantou sua submetralhadora. Algo estranho está acontecendo. Espalhem-se e procurem em cada canto. Bom, espalhem-se. Vou pegar todos os 10 de vocês um por um, pensou Bruce. O primeiro bandido, armado com uma arma dourada feita sob medida, estava muito preocupado em encontrar seu parceiro desaparecido. Batman apareceu silenciosamente atrás dele, cortando sua garganta com as lâminas afiadas em sua manopla. Bela arma que você tem aí, ele pegou a arma dourada. Infelizmente você não vai precisar delas. O segundo bandido, distraído pelo colapso repentino de seu companheiro, virou-se para investigar, apenas para encontrar o mesmo destino. Um batarão voou em sua direção, destruindo sua lanterna, seguido por um chute rápido que o incapacitou. Um golpe rápido em sua garganta foi o suficiente para derrubá-lo. Ele se movia pelos corredores como uma sombra. Seu visor mostrava todos os capangas sobreviventes no chão. Um terceiro bandido, empunhando um pé de cabra, patrulhava o corredor escuro, segurando firme a arma. Batman observou seus movimentos, calculando o momento preciso de atacar. Com um deslizamento silencioso, ele fechou a distância e enfiou seu batara na garganta. Ele arrastou os corpos para trás das escadas. O quarto bandido estava equipado com um bastão de choque, examinando a área com passos cautelosos. Do nada, um gancho voou em direção ao seu tornozelo, desequilibrando-o. Antes que ele pudesse reagir, Batman desceu sobre ele, dando um golpe rápido na parte de trás de sua cabeça. O bandido caiu no chão, inconsciente. Enquanto isso, o quinto bandido, armado com uma espingarda, patrulhava o perímetro, com os olhos piscando nervosamente no escuro. Jack, Vic, Nico. Onde diabos vocês estão? Ele gritou de medo. Sua lanterna caiu no chão. A poça vermelha brilhante de sangue diante de seus olhos o fez gritar em choque. Meninos, aqui, rápido, reagrupe. Os 6 bandidos restantes se reagruparam, suas vozes tensas e temerosas no corredor mal iluminado. Suas trocas sussurradas eram frenéticas, uma mistura de confusão e alarme evidente em seus tons apressados. Você viu isso? Alguém está nos matando. Dane-se isso, precisamos ficar juntos. Antes que o grupo pudesse se reunir completamente, ele atacou novamente. Uma bomba de fumaça e gás lacrimogêneo de repente envolveram a área, envolvendo-a em uma névoa de confusão e pânico. Em meio à fumaça, a figura escura surgiu, sua presença pairando como um espectro em meio ao caos. Em segundos, uma série de golpes impactantes ecoou em meio à cortina de fumaça. Os gritos de surpresa e dor dos bandidos cortaram a névoa, suas tentativas de retaliação foram inúteis contra o ataque implacável. Ossos estalaram e gemidos dolorosos encheram o ar enquanto cada bandido subjugado desabava em questão de segundos. Batman se movia como uma sombra, seus ataques precisos e brutais, despachando implacavelmente o inimigo. Seus movimentos rápidos não permitiram que os bandidos se reagrupassem ou retaliassem. Em meros momentos, o confronto acabou, o corredor agora assustadoramente silencioso, exceto pelos gemidos suaves dos bandidos incapacitados, esparramados no chão. Ops! Talvez eu tenha exagerado um pouco, pensou Bruce ao ver os corpos quebrados e machucados dos bandidos. Alguns de seus membros estavam dobrados em direções estranhas, com alguns sofrendo de concussões. 2 deles? Bem, suas cabeças estavam tão esmagadas que mal dava para reconhecê-los, mas ninguém se importava, nem deveria ser problema deles, certo?
Tudo o que importava era que eles eram criminosos, e ele estava tentando consertar uma vizinhança ruim, mesmo que isso significasse o uso da força. Talvez colocar medo suficiente em seus corações, e eles eventualmente parariam de fazer merdas ruins. Se não, então bem, a morte é a opção final. Senhor, 2 homens se aproximam por trás, a voz de Jarvis veio pelo fone de ouvido. Ofegante, ele olhou por cima do ombro, notando 2 bandidos se aproximando cautelosamente dele do outro lado do corredor. Seu batarã atordoante está pronto para voar. Seus olhos estavam focados, seus músculos tensos, prontos para retaliar a menor provocação. Quem diabos é você? Um deles falou através da bandana que cobria seus rostos, apontando suas submetralhadoras para ele. Mas seu comportamento era calmo e confiante enquanto ele jogava 2 batarangues neles em uma velocidade estonteante enquanto mirava sua buckle na parede atrás deles. Boa noite. Ele apertou o botão e a arma de agarrar começou a funcionar. Os batarangues enfiaram suas armas, e uma explosão de corrente elétrica os imobilizou antes que ele voasse pelo ar, chutando os 2 ao mesmo tempo, quebrando suas espinhas. O som de seus ossos estalando como galhos de árvores. Bem, chega de diversão por enquanto. Preciso chegar ao pinguim, pensou Bruce. Sua única missão naquela noite era pegar o gordo filho da puta e obter informações sobre a gangue do Máscara Negra. Batman rapidamente fez seu caminho para os andares superiores da mansão, navegando pelos corredores mal iluminados com discrição e cautela. Conforme ele subia, seu foco se intensificava, seus sentidos aguçadamente sintonizados com quaisquer sinais de movimento ou ameaças potenciais. Ele silenciosamente manobrou pelos corredores labirínticos, evitando os guardas restantes espalhados pela mansão. Sua percepção aguçada e a assistência de Jarvis permitiram que ele antecipasse seus movimentos, passando despercebido nas sombras. Ele seguiu o layout feito por Jarvis. Ao se aproximar do quarto principal, ele percebeu que não havia como evitar a luta desnecessária. O motivo é que há apenas um único corredor para o quarto, que tem 3 guardas guardando. Eu não queria usá-lo, mas... Ele tirou um novo gadget do cinto, granada incendiária. Resultados de teste são uma coisa, alvo vivo é outra. Ele ativou um cronômetro de 5 segundos e jogou a granada, que quicou e caiu entre os guardas. Eles reagiram tarde demais. Assim que ouviram os bips fracos, tentaram chutá-lo para trás e correr em direções diferentes, mas as granadas explodiram em chamas, engolindo tudo nas chamas. Não houve sons ou gritos, e eles nem sentiram dor. Foi apenas uma explosão de fogo intenso que consumiu tudo em seu caminho. Voo. Isso é incrível. Me lembra dos velhos tempos. Agora a granada Cryo, ele pegou outra granada experimental nova e rolou o objeto. Ao contrário das chamas, quando o recipiente se abriu, tudo ao redor congelou. O fogo foi completamente substituído por uma sensação incomparavelmente fria enquanto todas as temperaturas ao redor caíam. Embora já tivessem sido queimados até a morte pelo fogo, seus restos mortais agora estavam congelados em pedaços de gelo. Batman abriu a porta com um chute e entrou na sala. O pinguim estava sentado no sofá, fumando um charuto grosso e segurando um copo de uísque. Seu ombro direito estava enfaixado. O infame morcego diabólico. E pensar que você ainda está vivo depois de todos esses anos. Acho que a Máscara Negra te irritou, hein? Pinguim falou sem virar a cabeça para Batman, que estava parado atrás dele. Ele deu uma tragada no charuto e continuou. Sabe de uma coisa? Eu ajudei aqueles bastardos, e eles tentaram se livrar de mim. Que tal eu ajudar você e sua mãe? Provavelmente fazer vista grossa para mim, certo? Combinado? Batman passou pelo pinguim e sentou-se no sofá em frente a ele. Fale, sua voz era profunda e distorcida. O pinguim sorriu e continuou. Aquele cara gosta de fazer as coisas pessoalmente, especialmente quando se trata de sua missão secreta. Nem eu sei o que é. Mas o que eu sei é que ele planeja explodir Gotham e depois Metrópolis usando alguma bomba nuclear ou bombas. Ele riu, parece loucura, certo? Haha, aquele psicopata. Localização? Perguntou Batman com um olhar fixo no bandido gordo. O pinguim colocou o copo na mesa e tirou um pequeno pedaço de papel. Este é o local do armazém dele, onde ele guarda suas coisas. Mas não espere encontrar nenhuma bomba. Ele já as plantou, Deus sabe onde. Ele riu de novo. E isso é tudo que eu sei, Devil Bat. É pegar ou largar. Ele se recostou e deu outra tragada no charuto. Além de ajudá-los a cruzar a fronteira, não fiz nada ilegal nos últimos 10 anos. Aquele maldito Thomas Wayne. Jarvis, procure na vigilância daquela área. Dê-me algo concreto para prosseguir, ordenou Jarvis pelo fone de ouvido. O pinguim levantou a sobrancelha em surpresa. O quê? Agora você está chamando seu ajudante pelo nome na minha frente? Não se preocupe, eu sei como guardar um segredo ou 2. Não vou abrir minha boca. Alvo localizado. Senhor, localizei Black Mask. Ele ainda está no armazém, Jarvis respondeu. Batman se levantou. Você não vai. Ele pegou uma arma, que ele tinha tirado de um dos capangas antes e atirou na cabeça do pinguim 2 vezes. Sangue respingou no sofá e no carpete enquanto seu corpo sem vida caía para frente. Porque homens mortos não falam, e eu não sou o Devil Bat. Ele esvaziou o pente. Ele saiu da mansão, ignorando a comoção causada pelo tiroteio. Capítulo 49. Distrito Industrial e Armazém da Máscara Negra? O Armazém da Máscara Negra era grande na zona industrial, uma fortaleza inóspita na escuridão. A vasta estrutura estava envolta em uma escuridão inquietante enquanto a noite descia sobre a região.
Grafites nas paredes externas representavam os domínios de várias gangues criminosas em uma demonstração silenciosa, porém sinistra de força. A tensão e o fedor de atividade ilícita eram palpáveis no ar. Alguns membros de gangues carregavam mercadorias em caminhões enquanto usavam máscaras assustadoras que refletiam sua afiliação com a Máscara Negra. Outros membros de gangues monitoravam o perímetro com movimentos alertas e focados. Vários caminhões entraram no complexo, seus motores rugindo a vida enquanto paravam. Cada veículo ostentava a insígnia da Máscara Negra, um símbolo claro da autoridade que esse mestre criminoso possuía. Membros de gangues se aglomeravam ao redor dos caminhões, descarregando a carga com eficiência praticada. Havia uma sinfonia selvagem de atividades ilegais acontecendo dentro do armazém. Caixas cheias de produtos ilegais estavam empilhadas, e acima do clamor das máquinas, comandos podiam ser ouvidos gritados. Ele servia como um centro de atividade e uma colmeia de transações obscuras que sustentavam a economia subterrânea. Os olhos afiados do Batman espiavam o armazém enquanto ele pairava sobre ele, marcando as localizações dos bandidos dentro e fora do prédio com precisão precisa. O caos e os negócios ilícitos acontecendo abaixo do armazém eram indicadores claros de que era um centro de atividade criminosa. Seu visor mostrava um diagrama de grade do interior do armazém, completo com um estoque inquietante de armas. Uma imagem de caos iminente era pintada por caixas empilhadas com explosivos C4, lançadores de RPG, granadas e uma variedade de armas mortais variadas que estavam sendo descarregadas. A enorme quantidade de armamento sugeria que uma grande guerra poderia estar se formando nas sombras. Filhos da puta! Isso é explosivo o suficiente para reduzir Gotham a cinzas, pensou Bruce, com a preocupação estampada em seu rosto. Quando ele estava prestes a fazer sua jogada, 2 caminhões blindados entraram no complexo. Caminhões blindados. Droga! Seu visor deu zoom nos veículos, analisando seus conteúdos e a visão incomum de policiais do GCPD em um deles. Os espiões clássicos, espiões dentro da força policial, auxiliando as operações criminosas da Máscara Negra, não era uma descoberta tão chocante. Ele esperava isso, considerando a enorme operação acontecendo na cidade sob o nariz do GCPD. Mais bandeiras vermelhas foram levantadas pelos contêineres cheios de dinheiro. A presença de armas ilícitas e grandes somas de dinheiro sugeria um esquema sinistro que ia além da atividade criminosa regular. Estava claro que o Máscara Negra estava planejando um esquema desastroso, e o envolvimento dos policiais corruptos implicava uma rede de traição que alcançava bem o sistema legal de Gotham. Jarvis, melhore a audição. Bruce ordenou à inteligência artificial. Quero ouvir a conversa deles. Afirmativo, Jarvis respondeu. O áudio aprimorado captou a conversa de membros de gangues carregando os caminhões e os policiais corruptos do GCPD conversando entre si, sem saber do vigilante mascarado à espreita nas sombras. Então, você adicionou bônus? Perguntou um policial. Outro policial respondeu, 2 milhões de dólares, mais 5 quilos de cocaína. Aquele gordo disse que é uma recompensa pelos nossos serviços leais. Haha, ótimo. Nós merecemos mais, depois de arriscar nossas vidas. Especialmente quando estamos limpando merda no Narrows e no Crime Alley. O outro policial riu, comparado com esses idiotas aqui, que estão apenas carregando caixas e contando dinheiro. Esses caras não passam de cabeças duras sem cérebro. Dinheiro, drogas, mulheres, comida, álcool. O que mais eles querem? Batman ouviu atentamente enquanto os policiais corruptos continuavam a conversa, alheios à sua presença. De qualquer forma, vou deixar a cidade e provavelmente me estabelecer em Miami com o dinheiro. E você? Perguntou o policial ao seu cúmplice. Cool. Estou pensando em ficar um tempo escondido no Havaí. Tem um primo lá que é dono de um bar chique. Talvez eu dê uma mãozinha e aproveite o sol e as garotas até as coisas se acalmarem. O maxilar de Bruce se apertou enquanto ele ouvia a conversa deles. Esses filhos da puta estão tão mortos. Policiais corruptos traindo seu próprio povo. Sua raiva aumentou, alimentada pelo conhecimento de que os cidadãos de Gotham sofreriam novamente devido à corrupção no sistema de justiça da cidade. A paz que seu pai manteve unida por 11 anos agora foi interrompida. A cidade antes pacífica está prestes a mergulhar no caos e ele não vai deixar isso acontecer. Enquanto ouvia a conversa, ele pegou algumas informações de outro grupo de bandidos. O chefe diz que o plano da usina elétrica falhou. Então precisamos esperar por novas instruções. Máscara Negra está puto. Considerando a quantidade de armas e explosivos que temos, o chefe deve estar planejando um ataque total à usina elétrica. Então, eles planejam explodir tudo à força. Ainda bem que estou aqui. Bem, onde você está escondendo Máscara Negra? Bruce pensou enquanto examinava cada indivíduo. Aí está você. No outro extremo do armazém, perto da porta dos fundos, estava Máscara Negra de pé entre um pequeno grupo de homens, discutindo algo. Eu gostaria de explodir tudo junto com você, mas preciso saber o que você está procurando. A primeira coisa primeiro. Ele selecionou uma granada EMP e mirou na caixa de energia no telhado. Com precisão milimétrica, ele disparou a granada. Estalo. Bum. O dispositivo atingiu seu alvo, disparando uma faísca que causou um curto-circuito em todo o complexo, mergulhando na escuridão. Batman sorriu enquanto observava os bandidos se atrapalharem em pânico. Ele voou sobre o ponto onde Máscara Negra estava com um rifle automático. Batman ativou os propulsores de seu traje, impulsionando-se em direção ao seu alvo.
O armazém estava um caos, bandidos se agitavam. Seus gritos se misturavam à confusão e à escuridão. Máscara Negra, de pé em meio ao caos, foi momentaneamente pego de surpresa pela repentina queda de energia. Com um mergulho calculado, ele desceu, sua armadura preta cortando as sombras como um dardo. Ele desceu na velocidade da luz caindo do teto, sua forma blindada mal visível no armazém escuro. Em um movimento rápido e preciso, ele agarrou Black Mask pelo colarinho antes que o criminoso pudesse reagir. A surpresa em seu rosto foi passageira quando a manopla do Batman o prendeu firmemente. Sem dar nenhuma chance de resistência, os propulsores do traje rugiram para a vida, e Batman disparou para o céu noturno, carregando o vilão com ele. Que porra foi essa? Os bandidos, atordoados pela reviravolta repentina dos acontecimentos e o desaparecimento de seu líder, apontaram suas armas para o céu, mas era tarde demais. Batman já havia subido a uma altura considerável, uma mera silhueta contra o céu noturno. Alto no céu, Black Mask se recuperou rapidamente. Ele sacou sua arma e começou a atirar. Me solta, seu esquisito. Ele rosnou, atirando descontroladamente em Batman. Quem diabos é você? Eu sou o Batman. Ele segurou o criminoso pelo colarinho e olhou em seus olhos através do visor. De fora, apenas os olhos azuis brilhantes do Batman podem ser vistos. Máscara Negra congelou por um segundo, incapaz de processar as palavras ditas pela figura estranha. The Batman? Morcegos morreram anos atrás. Eu estava lá. Devil Bat morreu naquele dia diante dos meus olhos. Eu vi seu corpo morto deitado sem vida. Máscara Negra zombou. Você é apenas um imitador fingindo ser o Batman. Devil Bat, hein? Preciso investigar mais depois de cuidar dessa bagunça. Papai se tornou o primeiro Batman depois do incidente do crime Alley. Preciso perguntar a ele, pensou Bruce. Olhe para baixo, disse ele, apontando para o chão. Máscara Negra olhou para baixo relutantemente, o sangue drenando de seu rosto quando percebeu o quão alto eles estavam. Realmente importa se eu sou o verdadeiro Batman ou não? Você ainda está centenas de metros acima do chão. Black Mask estremeceu de medo, suas mãos tremendo enquanto apontava a arma para ele. Me solta, babaca. Ou eu atiro. Faça isso. Fique à vontade. Atire em mim, Batman sorriu, encarando o criminoso aterrorizado. Se você tiver sorte, o que eu acho que não tem, a bala vai atravessar minha armadura, o que novamente é impossível considerando o material da minha armadura, caso contrário. Splat! Ele o provocou com um efeito sonoro dramático, fazendo o rosto de Máscara Negra empalidecer ainda mais. Vê, você é louco. Máscara Negra largou a arma em pânico. O quê? Isso é novidade. As pessoas geralmente me chamam de gênio. Loucura é novidade para mim, ele riu. Porra! Ele xingou alto, lutando para se libertar do aperto do Batman. Que porra você quer? Ele desistiu de se libertar, percebendo quão fútil era sua tentativa. Batman selecionou um míssil de sua seleção de armas e apontou seu punho para o armazém. Quero que você olhe para baixo e me diga o que vê. Ele olhou para baixo relutantemente. O que você quer ouvir? Meu armazém. Feliz agora, idiota? Ele gritou com raiva, olhando para ele com ódio. Ele lançou um míssil no armazém. Bum! Uma explosão atingiu o armazém, envolvendo-o em chamas. Os olhos de Máscara Negra se arregalaram de terror quando ele percebeu a implicação do míssil que Batman lançou. A explosão foi seguida por várias outras explosões em cadeia, graças aos explosivos e outras armas armazenadas no armazém. Os sons ensurdecedores ecoaram por toda a zona industrial, enviando ondas de choque ondulando pela área. Sob o céu noturno, o inferno flamejante iluminou a forma blindada do Batman, revelando sua aparência ameaçadora. Seus olhos azuis brilhantes encararam Black Mask com fria indiferença. Que armazém? Ele olhou para baixo. Não vejo nenhum armazém. Black Mask tremeu de horror. A destruição que se desenrolava abaixo dele o deixou sem palavras e petrificado. O outrora movimentado armazém foi reduzido a ruínas fumegantes enquanto o fogo consumia os destroços. Seus anos de planejamento e esquemas foram destruídos em um único momento. Todo o trabalho duro se foi, desapareceu no ar. Não. Ele murmurou incoerentemente, observando seus planos desmoronarem. O que não? Quero dizer, sim, não há mais um armazém. Além disso, seus homens estão mortos. Todos eles explodidos em pedaços. Batman disse despreocupadamente. Mas ei, olhe para o lado bom. Você ainda está vivo. Ele riu maniacamente, fazendo Black Mask estremecer de medo. Agora chega de papo chato. Eu sei que este é apenas um dos 6 armazéns, então. Vamos voar um pouco e aproveitar alguns fogos de artifício, certo? Sem esperar por uma resposta, Batman ativou seus propulsores. Máscara Negra gritou de terror enquanto eles disparavam para frente pelo céu noturno, deixando para trás um rastro de fumaça. Capítulo 50. É Distrito Industrial? O distrito industrial da cidade jazia envolto na mortalha escura da noite, com silhuetas de estruturas imponentes e o zumbido de máquinas distantes enchendo o ar. Os restos do armazém destruído permaneciam no fundo, um lembrete gritante do caos desencadeado momentos atrás. As chamas ainda lambiam os céus, lançando um brilho assustador nos arredores enquanto a fumaça subia, levada pelo vento noturno. O som dos carros do GCPD se aproximando ecoou pela área, com suas luzes vermelhas e azuis piscando intensamente, enquanto os caminhões de bombeiros tentavam apagar as chamas.
Bem acima do distrito, Batman e Máscara Negra voavam pelo céu noturno, as luzes da cidade brilhando abaixo deles como estrelas distantes. Os gritos aterrorizados de Máscara Negra se fundiram com a rajada de vento enquanto eles voavam acima do horizonte de Gotham. Por favor, me deixe ir. Máscara Negra implorou, sua voz um lamento frenético em meio à jornada caótica pelo ar. Olhe para ele, gritando como um bebê. Bruce pensou consigo mesmo. Pensar que ele estava planejando explodir Gotham. Ele olhou para o chefe da máfia pendurado, notando o olhar de puro terror gravado em seu rosto enquanto os prédios passavam zunindo abaixo deles. Ele podia ver Máscara Negra agarrando firmemente o cabo fino que o conectava ao traje. Aproveite o passeio. Temos lugares para ir, armazéns para explodir. Batman provocou, virando bruscamente no ar em direção a outra parte da cidade e mirando no próximo local, outro armazém pertencente ao império criminoso de Black Mask. Seus olhos aguçados escanearam o horizonte, sua mente processando o layout da cidade, e ele se concentrou no local visado, guiado pela assistência de Jarvis. Felizmente não havia civis, apenas criminosos. O armazém surgiu à vista, um gigante sombrio aninhado dentro do labirinto industrial. Holofotes brilhantes e bandidos patrulhando guardavam o perímetro, sem saber da destruição iminente que se aproximava deles. Diga adeus à sua próxima aventura. Ele lançou um míssil em direção ao armazém localizado na orla da cidade. Ele explodiu em uma bola de fogo com um impacto, reduzindo-o a escombros e cinzas. Assim, ele voou de um armazém para outro, explodindo sem piedade. Cada explosão enviava ondas de choque por todo o distrito, seguidas por plumas de fumaça preta subindo para o céu. Máscara Negra gritava de terror a cada vez, seu corpo balançando descontroladamente no ar, indefeso e completamente à mercê do Batman. 6 armazéns, 6 explosões. Todo o império de Máscara Negra, seus planos, seu povo. Tudo foi reduzido a cinzas. Ele parou de gritar neste ponto enquanto observava as brasas escaldantes flutuando pelo céu, o cheiro acre de madeira carbonizada, pólvora, metal derretido e carne ardendo em suas narinas. Bruce notou seu silêncio e sorriu por trás de sua máscara. Bom, mas todas as coisas boas devem chegar ao fim, e Batman sabia que era a hora de acabar com a miséria de Máscara Negra. No entanto, ele tem que saber sobre seu objetivo principal e se há alguém por trás dele puxando as cordas. Ele deixará o filho da puta viver mais algumas horas até que ele consiga todas as informações dele. Arredores de Gotham, canteiro de obras abandonado da LexCorp. Bruce pousou perto de um canteiro de obras abandonado, longe de qualquer olhar curioso ou atenção indesejada. O lugar estava assustadoramente silencioso, exceto pelo som de grilos cantando à distância e o farfalhar ocasional de folhas ao vento. Um espesso manto de neblina envolvia a área, obscurecendo sua presença. Bruce arrastou Black Mask para o meio do local e o amarrou a um pilar de suporte usando um cabo de seu grappler. Ele então pegou um pano sujo e mofado do chão e o enfiou na boca de Mask. Aí está. Agora não vamos ouvir você gritar, certo? Ele zombou e olhou para Mask, que estava olhando para ele com medo nos olhos, tremendo incontrolavelmente. Ele tirou a armadura do Homem de Ferro, revelando seu traje de morcego por baixo. Ele examinou os dados que Jarvis recuperou de cada depósito. A gangue plantou bombas em diferentes partes de Gotham sob as ordens de Black Mask. As que estavam no esgoto e que o esquadrão antibombas do GCPD neutralizou eram apenas uma pequena porcentagem em comparação com o restante espalhado por Gotham. Também há explosivos escondidos em outros locais, como escolas, hospitais, igrejas, orfanatos, etc. Agora mesmo, ele tem todas as informações sobre os lugares onde as bombas foram plantadas. Elas são todas detonadas remotamente por meio de uma frequência especial. A seu filho da puta de merda! Bruce gritou com raiva e deu um soco forte no estômago de Black Mask. Seu punho afundou profundamente no abdômen de Mask, arrancando um grito abafado de dor do homem, então seguido por mais 3 socos até que Mask estava ofegante. Bruce o agarrou pelos cabelos e puxou sua cabeça para cima para olhar em seus olhos injetados de sangue. Isso é só o começo. Eu sei que se eu te fizer uma pergunta, você vai mentir para mim e eu terei que te bater e vamos repetir o processo de novo e de novo até que você me diga a verdade. Ele pegou um bataran e o enfiou no ombro direito. Black Mask queria gritar, mas sua boca estava tampada pelo pano sujo, produzindo apenas gritos abafados. Bruce torceu o bataran dentro do ombro e o puxou para fora, provocando outra onda de agonia nele. Sangue jorrou do ferimento, manchando o chão escuro. Então aqui está o que eu vou fazer. Vou causar tanta dor em você que você vai me implorar para te matar. E então talvez eu deixe você morrer depois que você responder todas as minhas perguntas. Bruce falou friamente. Ele chutou seu joelho com força, quebrando-o completamente. Black Mask gritou em agonia enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas, misturando-se com seu sangue. Bruce deu mais 2 chutes antes de se mover para a outra perna. MMMFF. Black Mask se contorceu desesperadamente, tentando se libertar, mas sem sucesso. Bruce esmagou suas 2 rótulas simultaneamente, enviando ondas de dor excruciante percorrendo seu corpo. Eu nem comecei ainda. Só de pensar no fato de que você estava prestes a travar uma guerra em Gotham faz meu sangue ferver. Todas aquelas vidas inocentes que teriam sido perdidas se eu não tivesse te impedido. Seu canalha de merda. Bruce rosnou enquanto continuava a espancá-lo sem piedade. O rosto de Máscara Negra se tornou uma polpa sangrenta, quase irreconhecível.
Finalmente, ele tirou uma seringa cheia de adrenalina do cinto de utilidades e esfaqueou Mask no pescoço. Mask sentiu uma onda repentina de energia percorrendo, anulando a dor momentaneamente. Bruce injetou toda a dose de adrenalina nele e deu um passo para trás para ver o que aconteceria em seguida. Mask lutou violentamente contra suas amarras, contorcendo-se como um louco. Suas veias incharam visivelmente enquanto a droga bombeava por seu sistema, aumentando cada terminação nervosa em seu corpo. Cada célula parecia queimar com agonia excruciante. Ele se debateu furiosamente, batendo a cabeça repetidamente contra o pilar de concreto atrás dele, esperando desmaiar ou morrer da intensa tortura infligida a ele. Bruce rapidamente agarrou seu cabelo e manteve sua cabeça firme. Não vá morrer em mim ainda. Ele rosnou ameaçadoramente. Mask gemeu fracamente em resposta. Durou quase 10 minutos antes de Bruce tomar uma injeção de morfina e injetá-la em Mask, aliviando a dor temporariamente. Ele tirou um dispositivo de gravação do cinto de utilidades e apertou play. Agora vou lhe fazer algumas perguntas. Tente me responder corretamente ou então, ele olhou para o céu enevoado, a noite ainda é uma criança e eu tenho métodos piores de tortura em meu currículo. Máscara Negra olhou para ele com olhos suplicantes, implorando para que ele parasse de torturá-lo ainda mais. Bruce apertou um botão no dispositivo de gravação e começou a fazer perguntas. Onde está o detonador? Ele perguntou. Black Mask murmurou algo incoerentemente. Bruce removeu a mordaça da boca de Mask e repetiu sua pergunta novamente. John, policial de trânsito do GCPD. Mask resmungou fracamente. Qual era seu objetivo ao vir para Gotham e planejar um ataque em tão grande escala? Perguntou Bruce. Alguém queria que nós assegurássemos alguns projetos antigos da Wayne Enterprise e matássemos Thomas Wayne. Eles nos forneceram dinheiro e armas. Mask tossiu dolorosamente. Toda essa preparação só para alguns projetos antigos e assassinar o prefeito? Ele perguntou mais. Bruce já sabe as respostas para essas perguntas, mas ele quer que Mask confesse tudo. Ele assentiu fracamente, confirmando suas suspeitas. Sim. Com Thomas no comando de Gotham e eliminando as famílias criminosas uma por uma, alguém temia que sua influência crescesse exponencialmente e representasse uma grande ameaça no futuro. Mask ofegou. Bruce franziu a testa levemente diante dessa revelação. Seu pai era de fato uma ameaça para certas pessoas poderosas, mas quais projetos eles estão buscando? Espere, não me diga que eles estão atrás do projeto do reator Ark? Bruce pensou consigo mesmo. Quais projetos? Nós não fazemos perguntas. Nós apenas fazemos o que fomos pagos para fazer. Quem ordenou que você fizesse tudo isso? Ele perguntou com firmeza. Bang! Uma bala atravessou o crânio de Máscara Negra. Sniper! Bruce rapidamente entrou na armadura do Homem de Ferro e examinou a área. Mas não havia nada além de neblina e escuridão. Porra! Ele socou um pilar desgastado com força, quebrando-o em pedaços. Não há ninguém capaz o suficiente para dar um tiro de tão longa distância neste tempo de neblina. Bruce cerrou os dentes de raiva. Tenho 100% de certeza de que é o pistoleiro.